Fala pessoal, quem tá falando com vocês aqui é o Felipe. E hoje eu tô aqui para gravar um vídeo, né? Mais uma vez aqui, para falar de um assunto bem polêmico, né? Religião. Eu acho engraçado que os religiosos, eles falam assim: "Ah, você não pode cometer nenhum tipo de pecado", né? Mas ao mesmo tempo Deus, ele limita a nossa inteligência, nosso cérebro. Nós somos totalmente vítima da circunstância. A gente não escolhe o local onde a gente vai nascer, nem as circunstâncias sociais, culturais e biológicas. E mesmo assim, os cristãos, a gente é vítima até do nosso próprio cérebro. E mesmo assim, os cristãos ainda exigem dizer que existe livre-arbítrio, né? E ainda quer exigir que a gente não cometa pecado, ou seja, a gente não escolhe o local que a gente vai nascer, a vida que a gente vai ter, as condições sociais, né? A gente não escolhe porra nenhuma. A gente é cheio de limitações, nós somos vítimas do nosso cérebro, a gente é influenciado pelo ambiente que a gente cresce, totalmente vítima da circunstância. Deus não, Deus é onisciente, né? Ele já nasceu sabendo tudo, né? Então fica muito fácil não cometer pecado, né, Deus? Sabe de tudo, conhece tudo, consegue prever cada ação, por exemplo, se ele, porque por exemplo, Deus, por que tese Deus ele não peca? Porque ele tem a onisciência. Ele consegue saber de tudo o que vai acontecer, do presente, do passado, do futuro, ele sabe de tudo. Então fica muito fácil não cometer erro. Ele já sabe tudo aquilo que é certo, que é errado. Ele sabe como se comportar em cada momento, como agir. Aí você sabe que as pessoas ainda dão exemplo, né? As pessoas ainda dão exemplo de Jesus. Ah, mas Jesus, ele era humano, ele era Deus, Deus se fez verbo, se fez carne. Jesus, Deus, na verdade, ele já foi humano um dia. Ele era Jesus Cristo. Jesus Cristo, muitas pessoas falam que Jesus Cristo é a reencarnação do próprio Deus, ou seja, o verbo se fez carne. Mas eu te pergunto, será que Jesus pode ser comparado com um ser humano comum? Por exemplo, a gente nasce de relação sexual e a gente não tem a capacidade de saber o futuro. E Jesus tinha a capacidade de saber o futuro. Ele conseguia até prever que Pedro o negaria por 3 vezes. Ele tinha superpoderes, ele foi concebido pelo próprio Espírito Santo. Ele conseguiu ficar 40 dias num deserto sem comer, sem beber. Ou seja, ele tinha uma super resistência. Ou seja, ele não era um ser humano, ele era um semideus, uma mistura de homem com Deus. Porque ele tinha superpoderes, super resistência, capacidade de saber o futuro. Então, será que ele não foi concebido de maneira sexual? Porque existe a inseminação artificial, né? Mesmo que a gente nascesse de uma virgem, a gente já não nasceria igual Jesus, né? Porque Jesus, ele é filho do próprio Espírito Santo. Ele foi concebido, ele é pai dele mesmo, né? O cristianismo é uma coisa de maluco. Ou seja, ele não era um ser humano comum. E se você for para analisar, todos os seres humanos que já existiram na Terra, né, que já existiram no mundo, eles cometeram algum erro. Todos os seres humanos, sem exceção. Você quer me convencer que toda a humanidade, que o mundo tem existiu mais de 100 bilhões de pessoas, que todas elas eram pecadoras e só um não cometeu pecado? Isso seria a mesma coisa de eu criar um jogo de azar, onde eu faço um jogo onde eu defino as regras, como é que vai ser, né? Eu defino tudo, eu manipulo o jogo, eu determino quem vence e quem perde. E aí eu crio esse jogo e todo mundo perde. Não tem nenhuma pessoa que vence. Mas eu que sou o criador do jogo, que determino quem vence, quem ganha, quem perde, as regras, eu posso me privilegiar, eu posso me manipular todo o sistema. Trapaça. Deus, ele é um trapaceiro. Vocês ainda têm alguma dúvida disso? Se você pegar a pessoa mais pura, a pessoa com menos maldade, ela tem defeito. E primeiro que a religião confunde defeito com maldade. Às vezes a pessoa comete um erro sem ter a intenção de fazer o mal. Existe o mal intencional e existe o mal que é feito por transtorno.
Por exemplo, um filho que está jogando videogame, ele tem um surto porque não consegue quebrar, dá um soco e quebra a televisão. É uma pessoa descontrolada. Uma pessoa, às vezes, que acaba fazendo alguma merda, né? Às vezes bebeu bebida alcoólica. Dificilmente você vai ver algum ser humano que quer fazer o mal de maneira proposital, né? E sem falar que os religiosos, eles falam tanto em livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio serve apenas para o criminoso e não para a vítima. Você já reparou que quando um estuprador ou um ladrão, ele vai exercer o livre-arbítrio para exercer o livre-arbítrio dele, ele vai tirar o da vítima? Você já viu a famosa frase que diz o seguinte: a sua liberdade sua liberdade termina quando começa a do outro? Mas parece que Deus ele não sabe o que é isso. Deus ele cria seres humanos, deixa eles fazerem o mal, prejudicar os outros, né? E dá essa desculpa de livre-arbítrio. Mas cadê o livre-arbítrio para a vítima? Livre-arbítrio só para o criminoso? Né? Então eles falam assim, Deus permite o mal como consequência da liberdade humana. Primeiro que não tem liberdade, que ninguém escolheu nascer, a gente não escolhe o nosso cérebro, a nossa inteligência, a nossa condição social. E mesmo assim vem a religião falar que você tem que pagar porque você é um pecador, mesmo que você não queira fazer o mal. Né? Por mais que você tente, se esforce, né? Você é uma pessoa que, se em tese existisse um botão que você apertasse, agora eu quero ser perfeito e não cometer nenhum erro. Tá? Agora a religião confunde defeito com maldade. Uma pessoa que faz o mal de maneira proposital, geralmente é algum ladrão, algum assassino, algum pedófilo, né? Mas a maioria das pessoas, elas cometem erros porque elas são falhas, né? A religião confunde defeito com maldade. Aí quando a pessoa, sei lá, o marido trai a esposa. O cara não é um psicopata, ele cometeu um erro. Mas será que isso é motivo para mandar ele para o inferno, para torturar ele por toda a eternidade? Será que é motivo para você me judiar? Porque os cristãos, eles acreditam que o fato, por exemplo, você pega o exemplo da história de Adão e Eva. Adão e Eva, eles supostamente teriam pecado contra Deus. Mas será que isso é justificativa para Deus amaldiçoar a cobra? Por exemplo, na história de Adão e Eva, a serpente, né, que enganou Adão e Eva, ela era um animal irracional e ela pagou pelos crimes do diabo. Né? Ou seja, o diabo enganou Adão e Eva e Deus tirou as patas, né? Porque Deus falou assim: agora a cobra você vai começar a se rastejar. Aí o que acontece? A cobra passou a se rastejar, mas antigamente ela tinha pata, né? Então, se você for parar para analisar, a cobra nem tinha culpa, né? Mas Deus resolveu descontar nos animais. Os animais são seres irracionais que não têm a capacidade de saber o que é certo, o que é errado, e mesmo assim eles são condenados a sofrer. Um animal precisa devorar o outro. No jardim do Éden eles viviam tudo junto. Então não tem nem o que falar, né? Então a religião fica falando assim: você é um pecador, você é uma pessoa má, você não presta. Será que eu não presto mesmo? A religião confunde defeito com maldade. Você pode querer ser a pessoa mais boa do mundo, você pode querer fazer o bem de todo jeito, mas Deus ele não reconhece. Então Deus ele exige que o ser humano não peque, e ao mesmo tempo ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele consegue prever o passado, o presente e o futuro, então fica muito fácil para ele não pecar. Né? Ele nunca foi humano de verdade, até porque se ele se despojasse totalmente da sua divindade, ele fosse humano mesmo, ele perderia os poderes. Então, se você for parar para analisar, não tem como um ser humano não cometer erro. É impossível. Não existe a possibilidade de um ser humano não ser nisso, não cometer erro. Então, pessoal, e se falar que os religiosos, eles ainda falam que existe aquela questão, né, de que aquela questão do pecadinho e pecadão.
Que vão falar assim, mas se Deus não criasse os assassinos, os pedófilos, o diabo, ele também não ia poder criar a gente, porque todo mundo é pecador, então Deus extermina com o diabo, porque se ele fosse exterminar com o diabo, não fosse criar os assassinos, ele não poderia criar a gente também, porque a gente também é mau, né? Então, amigo, então a questão é o seguinte, você acha que um cara que trai a esposa, um garoto que faz bullying com um colega, um garotinho que é 5 anos imaturo, chama ele assim, seu gordo, seu feio, né? Um cara que trai a esposa, um cara que às vezes grita com a mulher, é grosso com a mulher, ele tá no mesmo patamar, ou então uma criança que rouba uma fruta, ela tá no mesmo patamar de um estuprador, de um pedófilo, de um serial killer, de um torturador. Por isso que eu acho interessante aquela ideia do inferno de Dante, né? Que parece fazer mais sentido. Cada pecador paga pelo crime equivalente ao seu erro, né? Por exemplo, se um cara contou uma mentira, ele vai ficar numa parte do inferno que é menos pior. Se ele cometer um crime muito mais grave, ele vai ficar numa camada pior, né? Porque cada crime, né, tem um peso e uma medida. Não adianta você falar assim, não existe essa coisa de pecadinho, pecadão. Existe sim. Existe sim. Primeiro que não existe pecado, existe defeito. Por exemplo, se você contar uma mentira, né? Contar uma mentira, ou assistir filme num site pirata, é ilegal, mas você não vai ser preso. Agora, se você chegar numa rua, apontar uma arma para uma pessoa e falar, passa toda a grana, e você ameaçar a pessoa de morte, você vai ser preso. Ou seja, você não é preso, então é a maior prova de que, por exemplo, vamos imaginar que o filho seja rebelde. Ele tenha dado um soco, quebrado a televisão do pai, por um surto. Ele fez uma merda. Ele merece uma punição? Sim. Mas agora, será que ele merece uma punição equivalente ao de um estuprador, de um pedófilo? Então esse é um papo para boi dormir. E sem falar que Deus ele impõe um monte de limitações físicas no ser humano. Por exemplo, a gente não consegue respirar debaixo da água. E qual é a consequência disso? Morrer afogado. Deus ele tirou totalmente o livre-arbítrio do ser humano. Você sabia que Deus poderia fazer você também? Deus, quando o diabo fala assim, eu também quero ser Deus também. Eu também quero ser onisciente, eu quero ser onipotente. Adão e Eva, a mesma coisa. Queria ser como Deus, né? A serpente, os religiosos falam assim que Adão e Eva queriam ser como Deus. E aí eu te pergunto, qual é o problema de ser igual a Deus? Você vai falar assim, mas se você fosse um Deus, você iria utilizar seus poderes para o mal. Isso não é desculpa para remover meus poderes. Porque Deus poderia regulamentar os meus poderes. Né? Poderia regulamentar, por exemplo, se eu tentasse usar meu poder para saciar minhas necessidades, o poder iria funcionar. Agora, vamos imaginar que eu utilizasse meu poder para machucar uma pessoa. O meu poder iria falhar. Né? O meu poder iria falhar. Iria falhar. Você tem alguma dúvida disso? Iria falhar. Então isso não é desculpa para remover os poderes. E vamos imaginar que eu fosse o ápice da maldade, que eu fosse, se eu me tornasse um Deus, eu me tornasse um tirano. Amigo, eu não pedi para nascer. Não pedi para nascer. Se Deus acha que eu sou mau, maligno, a ponto dele ter que me aprisionar num corpo físico, remover totalmente minha liberdade, exigir que eu seja um santo, né? Então era melhor ele nem ter me criado. Eu não pedi para nascer. Né? Então, e o mero fato de Adão e Eva e Lúcifer quererem ser como Deus, ou então serem rebeldes, isso não é justificativa para Deus abandonar a humanidade. Nem para condenar o diabo ao inferno, nem para punir a humanidade. Porque os filhos questionam os pais, os filhos nem sempre aceitam ou desobedecem os pais. Imagina agora todo pai que desobedecesse o filho, o pai fosse torturar. Mas Deus não tortura ninguém. Tortura sim. Deus ele criou os assassinos, os pedófilos. Ele além dele criar, ele ainda por cima deixa fazer o mal. Porque os religiosos falam que Deus é criador de todas as coisas. Então ele criou os vírus, as bactérias, as doenças, os assassinos, os pedófilos. Então você ainda continua achando que Deus é bom? Então é bom você refletir. Você cristão, você parar para pensar na merda de Deus que você está seguindo. Porra, um Deus que exige que você não cometa nenhum pecado. Um Deus que acha que uma criança contar uma mentira está no mesmo nível de um estuprador, de um pedófilo. Como se
né? Por isso que na prisão, amigo, se tu beber e dirigir embriagado e você atropelar uma pessoa, você vai ser preso por homicídio culposo. Mas será que você vai receber a mesma pena de um estuprador? Isso não existe nem na lei humana. Então Deus ele consegue ser pior do que o próprio ser humano. Olha que coisa absurda, pessoal. Religião é tudo manipulação, é tudo enganação, é tudo palhaçada. Os religiosos vivem falando, eu creio que Deus, os pastores, né, vivem falando, eu creio que Deus vai me curar, né, que Deus me curou, fala assim, Deus me curou, né. Muitas das vezes os pastores, eles fazem manipulação, muitos deles são mágicos, né, porque existem mágicos, pessoas que trabalham com truque, tá, ou seja, existe muita falcatrua nas igrejas. Né? Aí o que acontece? Os pastores eles fazem um efeito placebo na vítima, né? Que a vítima está sentindo uma dor e fala assim: você vai se curar, você vai se levantar, né? Você vai se curar, você vai se levantar. A mulher está lá sentindo uma dor. Eu via isso no programa do R.R. Soares. Muitos deles são atores, pessoas contratadas que fingem serem deficientes. Ou seja, uma manipulação total. A maior prova disso é que R.R. Soares, Valdemiro Santiago, então tudo, quando eles ficam doentes, eles procuram um médico. Eles não acreditam, nem os pastores. O pastor, ele é praticamente um ateu, um cara que finge acreditar em Deus para tirar dinheiro de otário. Então, pessoal, param para refletir. Muitos deles são atores, né? Fingem, manipulam, fazem truques, são estelionatários, são bandidos. Religião é coisa de bandido. Vamos falar outras palavras aqui? Então esse papo de que você não pode cometer nenhum pecado, senão você vai ser indigno no céu. O caralho, eu não pedi para Deus me criar. O mero fato de eu cometer erros ou eu ser uma pessoa má não é motivo para Deus me torturar, para ele colocar alergia, porque eu tenho uma alergia no meu corpo, que a minha pele sai sangue, sai pus, eu fico me coçando, fica áspero, eu não consigo nem tomar banho, porque se eu tomo banho na água gelada, eu passo frio, né? E se eu tomo banho na água quente, eu não consigo nem tomar banho, porque eu tomo banho, a minha pele fica toda ressecada, fica machucada. Eu sofri pra caralho por causa desse filho da puta, sendo que eu nem tenho intenção de fazer o mal. Pra que eu vou querer fazer o mal? Isso é contra a minha moralidade. Inclusive eu combato justamente Deus, porque eu acredito que ele não é um ser bom, ele é um demiurgo. Então, se eu fosse Deus, eu estivesse na pele de Deus e eu pudesse exterminar com todas as doenças, bandidos, assassinos, pessoas do mal, eu faria isso. Eu seria um Deus, qualquer pessoa com o poder de Deus faria um mundo muito melhor do que essa bosta. Que Deus, eles falam que assim, Deus é onipotente, mas não pode acabar com o crime, não pode acabar com os assassinos, não pode acabar com os pedófilos, não pode acabar com porra nenhuma. Então para que serve esse Deus? E outra coisa, eu tava vendo um vídeo do Salatiel, as pessoas ficam falando assim, Deus existe, e vamos imaginar que Deus exista de verdade. Que diferença que isso vai fazer? Hein? Porque Deus ele age como se ele não existisse. Inclusive eu estou falando de Deus agora do seu aqui, ó. Deus, vai tomar no seu cu. Vê se acontece alguma coisa. Se Deus ele fosse do mal, ele iria me pulverizar, ele iria me machucar, mas não acontece nada. Então, quando você clama por Deus, quando você está doente, não acontece nada. Você nunca vai ver um cara amputado regenerar a perna. Eu queria ver o pastor fazer isso. Regenera a perna de um amputado. Religião é coisa pra gente otária, pra gente gado. Entendam isso, pessoal. Bem, galera, ficar aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!